Olha eu aqui mais uma vez, pessoal, para poder compartilhar com vocês o meu estudo diário da Palavra do Senhor, que nós vamos estudar juntos, né? Eu vou aprender com vocês. Eu só dou uma lidinha rapidinho antes de compartilhar com vocês. Então hoje é o capítulo 12. Então, se você tem um tempinho aí, pegue sua Bíblia, capítulo 12 de Romanos. Se você tem o interesse de conhecer mais da Palavra do Senhor junto comigo, seja convidado, seja muito bem-vindo, tá? Me chamo Jean Lucas, servo do Senhor Jesus, filho dele, como você também. E vamos lá, juntos. Então, se você está com sua Bíblia na mão, já abra lá em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. A minha Bíblia está na tradução, na versão NVI, ok? Verso 1 diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Primeira coisa, no verso 1, Paulo está dizendo aqui que nós devemos nos oferecer a Deus como sacrifício agradável aos olhos do Senhor. Ele tem que ter prazer em nós. Deus tem que ter prazer dos seus filhos, tá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra coisa que é muito importante, quando nós nos moldamos ao padrão deste mundo, nós deixamos de desfrutar da perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que Ele tem para a nossa vida não se cumpre. Como Ele mesmo diz aqui, nós não podemos nos comportar da mesma forma que as pessoas que estão longe do Senhor se comportam. Nós não devemos nos comportar da mesma maneira que Satanás quer induzir a nós, estimulando a nossa carne de viver parecido com o comportamento carnal. Nós temos que nos comportar com as coisas parecidas do céu, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem para nós. E quando isso acontece, a nossa mente significa que a nossa mente está sendo renovada. Então, que tudo comece na sua mente e na minha pela mente. As mudanças começam na mente, tá? E assim nós podemos desfrutar com boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Verso 3: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ou seja, ser humilde. Nós temos que entender que somos dependentes do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo, do mover do Espírito na nossa vida. Somente assim nós, com humildade, reconheceremos que nós precisamos dele para fazer algo de bom. Tá bom? Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, se um membro está ligado a todos os outros e juntos somos um corpo, quando um membro se desliga, ele morre, ele fica sem fluxo sanguíneo, ele não faz mais parte daquele corpo. Então, essa palavra o Senhor traz de encontro para você que está longe dos caminhos do Senhor, que não participa do corpo de Cristo, que não participa da comunhão com outras pessoas que confessam a fé em Jesus Cristo. Se você está longe dos caminhos do Senhor, se reconcilie com Ele, porque a palavra do Senhor diz que o desejo dele é que todos sejam salvos. E a palavra dele está dizendo aqui que se um membro se desliga do corpo, ele enfraquece e ele acaba morrendo. Um braço longe do corpo, ele morre. Um pé longe do corpo, você não anda, você fica manco, porque você precisa. O pé precisa do corpo e o corpo precisa do pé. Nós precisamos uns dos outros e todos nós precisamos da cabeça que é Cristo. Tá bem? Todos temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar,
Use-o na proporção da sua fé. Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ou seja, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer para Deus, temos que fazer com alegria, temos que fazer da melhor maneira, tá bom? No versículo 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, ele já começou dizendo aqui, Paulo falando sobre o amor, que o amor deve ser sincero, e esse amor, e nós devemos odiar o que é mal, nos apegando às coisas boas, ao que é bom. E ao bom aos nossos olhos? Não, bom aos olhos de Deus. O que é bom aos olhos de Deus? A isso nós devemos nos apegar, tá bom? Verso 11, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Aleluia, nós devemos servir ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, meu irmão, se você está passando por um momento de dificuldade, seja paciente na tribulação, ela vai passar. E saiba de uma coisa, você persevere na oração. É somente assim, na oração, que o Senhor vai te sustentar. E você vai passar por esse momento difícil da sua vida que você está passando. Com a oração. Tenha esperança. Verso 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, ou seja, generosidade. Pratiquem a hospitalidade. Devemos ser hospitaleiros, tratar as pessoas bem, recebê-los bem em nossa casa. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Aqui é mais uma advertência que Paulo dá à igreja romana, à igreja de Roma, né, que está instalada lá, que nós não devemos perseguir aqueles que nos amaldiçoam. Nós não devemos amaldiçoá-los. Muito pelo contrário, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não se achem superiores aos outros. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não devolva na mesma moeda aquilo que te fazem. Não retribuam mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Será que nós cristãos estamos vivendo em paz com as pessoas ao nosso redor? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem envelhecer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, chegando ao final do capítulo 12, o que nós aprendemos? Primeiramente, aos olhos do Senhor, nosso comportamento deve agradá-lo. Nós devemos chegar diante dele em nossas orações como sacrifícios vivos, santos e agradáveis. Então, nós devemos chegar diante do Senhor lutando contra o pecado, matando a carne, para que ele se agrade de nós. Tá bom? Nós aprendemos também que nós somos um membro, que nós somos um corpo, e esse corpo tem vários membros, ou seja, a igreja é formada por várias pessoas. Esse é o corpo de Cristo, o ajuntamento de várias pessoas que confessam Cristo como Senhor, se torna o corpo de Cristo, como está lá no verso 5. Então, se você não faz parte do corpo de Cristo, se você não está em uma igreja, participando e tendo comunhão
com as pessoas que confessam a fé em Cristo Jesus, você está longe, você está separado, você é uma mão fora do corpo. E essa mão fora do corpo, ela enfraquece, ela se desfalece e ela morre. Então, talvez, se você está longe do Senhor nessa noite, volte para os caminhos do Senhor. Se reúna com irmãos de fé, porque eles vão estar orando pela vida de vocês, pastores vão estar orando pela sua vida. E se você não conhece Jesus ainda, conheça Jesus. Caminhe com essas pessoas que creem em Jesus e elas apresentarão Jesus na vida de vocês e vocês conhecerão o maior amor do mundo. Um amor que é capaz de oferecer seu único filho por você, porque você é amado, você é amada por Deus. E Jesus Cristo escolheu, sendo Deus, abrir mão dos seus poderes, da sua glória, da estadia com do Pai dele, para morrer em seu lugar, sofrer pelos seus pecados, para que você pudesse ser salvo e ter a vida eterna. Nós aprendemos esse amor que nos ensina a não devolver na mesma moeda aquilo que nos fazem, aquele amor que é paciente, que é sincero, que nos faz odiar o que é mal e amar o que é bom, que nos faz desejar amar o que é bom e querer o que é bom. Aquele amor que nos faz abençoar as pessoas, nos faz ser generosos com as pessoas. Aquele amor que faz com que a nossa mentalidade e o nosso coração esteja em Cristo. Aquele amor que nos ensina a retribuir o mal com o bem. Foi isso que nós aprendemos hoje com o nosso Senhor Jesus e que eu aprendi e o Senhor me ensinou muito. E obrigado, Senhor Jesus, por isso. Quero orar pela vida de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, pedir para que a Tua palavra entre no coração de cada um, como o Senhor entrou como a Tua palavra entrou no meu coração. Que o Senhor venha, Pai, a cuidar de cada um, a alcançar essas vidas. Que todos aqueles que assistirem esse vídeo agora nesse momento sejam transformados, que as mentes deles sejam moldadas agora pelo Senhor e que todos sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, mudanças venham acontecer e essa semente que foi lançada, a Tua palavra que foi lançada no coração deles, venha dar frutos e que o Senhor, Espírito Santo, venha alcançar o coração de todos nós, para que todos nós possamos gerar frutos para o Senhor. Amém. Quero agradecer pela vida de cada um que esteve aqui comigo e que verá esse vídeo, tá bom? Deus abençoe. Esse foi o capítulo 12 de Romanos. Amanhã nós estaremos estudando o capítulo 13 de Romanos, que falará sobre a submissão às autoridades, sobre o amor ao próximo e o fim dos tempos. Ok? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.